Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho, estamos começando o nosso programa pós-USDA. A gente vai conversar com os consultores de safras sobre os números que foram divulgados no começo da tarde dessa sexta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para soja, milho e trigo, o seu relatório mensal de oferta e demanda. Já cumprimento meu colega, consultor de safras, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro. Olá, Elcio. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí. Não muito surpreendente, praticamente neutro aí para soja. Um pouquinho, alguns números um pouquinho mais importantes aí para milho, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Elcio. Tivemos surpresa para o trigo, Elcio? Boa tarde, Alessandro, Luiz, boa tarde a todos. As produções ao redor do mundo oscilando bastante, novos números, né, de alguns subindo, baixando. Acho que tem sim algumas novidades para a gente contar para o pessoal aí. Maravilha! Digo para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal Safras TV no YouTube, inscrevam-se, ativem as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. E deixe seu like, seus comentários que a gente responde para vocês. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio lá estão. O serviço do Elcio, do Luiz, dos nossos outros consultores, todos à disposição na plataforma Safras. E também nossa agência de notícias, tudo que você precisa de elementos, de informações para as melhores decisões no agronegócio estão na plataforma Safras. Já vou compartilhar minha tela aqui. A gente sempre começa falando da soja, hoje não será diferente. Temos aqui na tela os dados divulgados na tarde desta sexta-feira. Produção americana 24-25 foi indicada pelo departamento em 120,7 milhões de toneladas. Ali a gente tem a expectativa média do mercado, que era de 120,2, arredondando, milhões de toneladas, e em junho o relatório colocava 121,1. Estoques americanos 24-25, 11,84 milhões de toneladas indicados agora. O mercado trabalhava com 12,1 e em junho eram quase 12,4 milhões de toneladas. Os estoques 23-24 dos Estados Unidos, colocados em 9,4 milhões de toneladas, arredondando, o mercado na média esperava 9,6, e em junho eram 9,5 milhões de toneladas. Passando para os números globais, a temporada 24-25, o departamento colocou 127,8 milhões de toneladas, o mercado, na média, trabalhava com 127,1, em junho eram 127,9. Globais 23-24, os estoques colocados em 111,2, ali tem o mercado indicando, na média, 110,9, em junho eram 111,1. Safra brasileira, inalterada em relação ao relatório de junho, em que pese o mercado, na média, esperar uma redução ali para 152,1, o departamento colocou 153. A produção da Argentina, sim, foi um pouquinho revisada para baixo, de 50 milhões de toneladas para 49,5, embora o mercado esperasse a manutenção, sempre na média, a expectativa do mercado esperasse a manutenção em 50 milhões de toneladas. Luiz, o que a gente pode falar desse relatório de julho? Um relatório bem neutro, Alessandro, né? Misto nos números aí, se a gente for olhar. Né? Por exemplo, de trás para frente, tá? A produção brasileira, o mercado esperava que houvesse corte, não houve. Produção argentina, manutenção, houve um pequeno corte. Mas não são, as mudanças que o relatório trouxe não são mudanças grandes, entendeu? Produção americana, o viés que o mercado esperava era de corte. O corte veio, só que a produção ficou um pouquinho acima do que o mercado estava esperando. Já nos estoques, o viés era de corte, mas o corte foi maior do que o mercado esperava. Então, assim, é um relatório bem misto, que de uma forma geral é um relatório neutro para o mercado, que não traz nenhuma grande mudança para rumo. Né? E o relatório de julho não costuma trazer realmente nenhuma grande mudança, porque é um relatório de meio de desenvolvimento de safra americano, né? Tá tudo em aberto ainda. Apesar do corte na produção, o USDA não mexeu na produtividade, né? A gente até tinha comentado isso no nosso vídeo pré-USDA, né? Que nós, Safras e Mercado, eu não apostava em redução de produtividade em um ambiente que estava muito favorável para a safra americana, para o desenvolvimento da safra, né? Com condições de lavouras muito boas. E o USDA confirmou, né? Não cortou a produtividade, basicamente só cortou a área, conforme o seu relatório de área plantada aí do final de junho.
e fez algumas pequenas mudanças, né, em alguns dados que acabaram mexendo com os estoques, tá? Mas nada muito importante, Alessandro. Acho que não tem nada para a gente destacar nesse relatório com relação à mudança. É um relatório neutro, o mercado já entendia dessa forma a queda na produção, a queda no estoque foi um pouquinho acima do que estava se esperando, mas nada que mude o rumo de mercado aí, que continua apontando mais para baixo do que para cima, porque 120,7 ainda é uma produção muito grande nos Estados Unidos. E se o clima não piorar, a gente pode ver esse mercado perdendo mais força aí lá em Chicago. O que tem para destacar, que eu esqueci de falar no começo do vídeo, é que hoje Safras e Mercado divulgou os seus levantamentos de intenção de plantio para a safra 24/25 estão na plataforma Safras. Vira demonstração grátis, inclusive, da plataforma Safras em safras.com.br. A gente gravou uma live muito especial. Se você perdeu, vai estar disponível depois aí no Safras TV. Fique ligado. Vamos mudar aqui para o milho. Aqui, ó. Bom, vamos lá, os números, produção americana 24/25, o departamento colocou agora em julho 383,5 milhões de toneladas, pouco acima do que o mercado esperava na média, 382,5, e significativamente até acima, embora os números do milho sejam monstruosos, né, mas é um pouco acima aí de junho, que era 377,4 milhões de toneladas. Estoques americanos 24/25, 53,3 milhões de toneladas, arredondando. Mercado na média trabalhava com 57,7 e em junho eram 53,4. Estoques americanos 23/24, quase 47,7 milhões de toneladas. O mercado na média trabalhava com 51,84 e em junho o departamento havia colocado 51,36 milhões de toneladas. Aí a gente passa para os números globais, estoques 24/25, 311,6 milhões de toneladas, o mercado na média esperava 312 e em junho eram 310,8. Aí os números da safra 23/24, houve uma redução de 312,4 para 309,1, redução um número abaixo aí do que o mercado esperava, que era na média 312 milhões de toneladas. Safra brasileira mantida em relação a junho em 122, a gente vê ali que o mercado na média até esperava uma pequena redução aí para 121,3. Na produção da Argentina, sim, houve uma reduçãozinha aí de 53 para 52 milhões de toneladas e o mercado esperava até um cortezinho um pouco maior para 51,4, Luiz. É um pouquinho diferente da soja, Alessandro, né, que chama atenção aí esses estoques americanos, né? Se a gente olhar aí com relação ao que o mercado esperava, aí veio sim um número bem diferente, tá? Porque o mercado esperava tanto para a safra atual, né, 23/24, quanto para a safra nova, aumento de estoque. Naturalmente, para a safra nova, aumento de estoque, porque se esperava um aumento de produção. Com essa área maior aí que o USA está estimando, o USDA trouxe esse aumento de produção, inclusive ficou acima do que o mercado estava esperando, né? O mercado esperava 382,5 e veio 383,5, um pouquinho acima, mas acima, né? Uma grande produção americana. Só que ao mesmo tempo o estoque não acompanhou. Então o USDA mexeu bem na demanda também, aumentou, né, os níveis de demanda para poder equilibrar e não fazer essa subida no estoque americano, que a gente estava esperando, que o mercado estava esperando. Então, o estoque aí de junho para julho praticamente estável nos Estados Unidos, um pouquinho levemente abaixo, né, da safra 24/25, enquanto o mercado esperava por um aumento relevante, até acompanhando a produção. E no caso do estoque 23/24, um corte também, enquanto o mercado esperava por um aumento. Então, assim, um pouquinho confuso, né? Aumentar tanto a produção e não subir estoque junto, mas claro, o USDA mexeu também no lado da demanda, que é muito importante, obviamente, fez ajustes importantes aí, que levaram a esse quadro de estoques um pouco mais apertados, né? Ainda são estoques relevantes, elevados, mas estoques menores do que a gente estava prevendo. Então, de alguma forma, né, baseado basicamente em cima da questão dos estoques, um relatório levemente altista, né? E é por isso também que milho, depois do relatório, começou a subir. Até porque milho também a $4 está bem pressionado, obviamente ele pode continuar, né? Se a safra americana se confirmar cheia, ele pode continuar esse caminho rumo ao preço mínimo de 3,70, né? Mas esse relatório parece que deu algum respiro aí, algum embasamento para o mercado parar, pelo menos por enquanto, essa tendência mais forte de queda, né? Com relação ao estoque global e 24/25, 23/24, pequenas mudanças, não muda muita coisa.
E produção brasileira e argentina também, as mudanças esperadas eram mínimas, então também os números sul-americanos nesse caso não surpreendem. Beleza, Luiz, vamos passar aqui para o trigo. Olha ali, Elcio, produção americana 24,25, indicada em 54,65 milhões de toneladas. O mercado, na média, esperava 52,06 e em junho eram 51 milhões de toneladas. Ficou aí acima aí daquilo que o mercado esperava. Estoques americanos 24,25, 23,3 milhões de toneladas, também acima do que o mercado esperava, que era na média 58. Em junho eram 20,63. Estoques americanos 23, 24, indicados em 19,1 milhões de toneladas. O mercado, na média, trabalhava com 19, e em junho eram 18,7. Aí a gente passa para os números mundiais: 24, 25, 257,2 milhões de toneladas o departamento colocou. O mercado trabalhava, na média, com 252,6, e em junho eram 252,3. Passamos para os números globais 23, 24, quase 261 milhões de toneladas. O mercado, na média, trabalhava com quase 260, e em junho eram 259,6 milhões de toneladas. Elcio. Acho que fica claro que é um relatório baixista, né? O mercado esperava, na verdade, uma elevação dos estoques, tanto os globais quanto norte-americanos, mas ele vem numa intensidade acima da esperada. Acho também que o grande destaque, apesar de ser esperado, porque a área plantada nos Estados Unidos ela ficou praticamente a mesma, né, do que se previa anteriormente, relatório do final do mês de junho, e a produtividade das lavouras está respondendo, está surpreendendo positivamente. Tanto as lavouras de inverno, quanto as de primavera, que estão com condições de lavouras muito boas. Desde 2020 que a gente não via lavouras tão boas nos Estados Unidos. Então, se a área está se mantendo e a gente tem uma tendência de aumento da produtividade, até mesmo da área a ser colhida, porque muitas áreas no ano passado foram abandonadas, então, enfim, vai em linha com o que se espera da produção norte-americana, é uma produção que aumenta 3,65 milhões de toneladas em relação ao ano passado. É um estado do Rio Grande do Sul a mais de trigo nos Estados Unidos, então é uma elevação significativa. E com isso, né, apesar do USDA também estimar que a demanda vai responder com um aumento das exportações, algo também bastante plausível, já que o trigo norte-americano está competitivo no mercado internacional, apesar disso, os estoques subiriam. Quando a gente vai para o estoque, para o quadro global, tem muitas alterações de produção. E é normal que o USDA faça neste momento, porque é quando estão se encaminhando, né, para as colheitas e seguindo safra de inverno, principalmente já para a reta final. Então, o USDA vai começar a fazer os ajustes no ano que tem complicações climáticas, comportamentos climáticos distintos ao redor do mundo. E nesse relatório a gente viu, além da elevação significativa da produção norte-americana, também aumento no Canadá. O trigo canadense é muito parecido com o que acontece na safra de primavera dos Estados Unidos, é praticamente uma divisa. Então, um aumento também esperado no Canadá de 3 milhões de toneladas, também subindo 3 milhões de toneladas produções da China, da Índia e do Paquistão, olhando a minha cola aqui só para ter certeza. E além disso, a gente tem Cazaquistão e Argentina com elevações de 2 milhões de toneladas. Para a safra brasileira, o número deles é 9,5 milhões de toneladas, que fica 1 milhão acima do que a gente está projetando. Então, estariam talvez um pouco otimistas, mas mesmo para essa produção, tem muita coisa para acontecer. Se de um lado nós tivemos essas elevações, a gente ainda continua tendo a confirmação daquelas quebras de safras expressivas que a gente já tinha visto nos últimos relatórios, em especial da Rússia, 8,5 milhões de toneladas a mais, a União Europeia 3,7 e a Ucrânia 3,5. Nesse que é aquele eixo principal de oferta de trigo no mundo, teremos reduções. Se a gente conta as elevações que teve de um lado, as quebras que teve de outro, a gente está nessa conta aí pesando mais para o final da produção aqueles que têm aumentos estimados nas suas produções. Então, por isso, os estoques, ao final, caem. A gente tem uma demanda que continua disputando muito na questão do feed, né, da ração, porque o milho está com preços bastante baixos. A gente está no momento de ingresso de safra do trigo, mas mesmo assim a gente tem essa questão do milho baixo, podendo reduzir um pouco o consumo para ração. Reduzindo o consumo para ração, sobra mais trigo para moagem, e isso é mais um fator que potencializa um teor baixista que a gente teve nesse relatório agora de julho.
Beleza, Elcio? Vamos para a nossa rodadinha que a gente sempre faz no pré e no pós-USDA de Bolsa de Chicago. Olha aqui, a gente tem o contrato novembro da soja em grão operando a 10,64,5, puxa uma queda de 0,3%, Luiz. Pois é, Alessandro, como eu falei, relatório bem neutro, né? Embora tenha cortado estoque aí e produção, o mercado não reage, porque é uma produção muito grande, estoques muito grandes ainda. Então, não vejo, né, sem uma mudança climática ou uma piora climática, o mercado ganhando força aí, embora a gente esteja falando de uma safra um pouquinho menor, de estoques um pouquinho menores do que a gente falava há um mês, né, ou do que o USDA falava há um mês atrás. Então, realmente um relatório que trouxe pouquíssimo impacto para Chicago. A tendência continua sendo mais negativa do que positiva. Só citando que fechou agora o mercado 10,65 e 1/4, com baixa de 0,2%. O milho aqui, Luiz, olha só, a gente tem, vamos botar setembro, 4,02, uma alta de 0,4%, mas na mínima o mercado afundou ali em 13,91 hoje, Luiz. Mas depois o relatório chegou a subir mais de 1%, né, nos É, principais vencimentos aí. Agora que no fechamento ele acabou fechando um pouquinho mais fraco. Mas aquilo que eu falei, né, Alessandro, dentro desse quadro também negativo para o milho, principalmente para o milho pela questão do aumento da produção, né, frente ao ano passado, essa questão dos estoques mais baixos aí do que a gente estava esperando é um certo alento, pelo menos para o curtíssimo prazo aí, né? De novo, não muda rumo de mercado, mas traz talvez aí uma pequena correção, né? Um embasamento para uma pequena correção positiva aí antes do mercado voltar a perder força, né? Então, de novo, da mesma forma que na soja, sem mudança climática no milho, se as lavouras não tiverem piora de condições frente a uma piora climática, a gente vai colher os Estados Unidos vão colher uma safra grande por lá, e safra grande é maior produção, naturalmente, não só para os Estados Unidos, como produção mundial, que deve continuar pressionando o mercado. o trigo velho, Elcio, caiu e fechou aí para setembro, quase na mínima do dia. É isso mesmo, 5,53, com uma baixa de 3,6%, Elcio. Trigo sendo trigo e testando mais uma vez esse suporte em torno de 3,50, de 5,50, perdão, 5,50. isso. E muito em função, claro, o relatório de hoje foi um relatório baixista, especialmente nos Estados Unidos, essa elevação significativa, ela tem um peso fundamental, com certeza, que não pode ser desprezado. E, além disso, tem a questão de toda a safra do Hemisfério Norte está entrando. Então, é um momento sazonal de ingresso de safra, pressão de oferta. A oferta total de trigo no mundo este ano é de mais de 1 bi de toneladas, então é uma oferta grande. E grande parte dessa oferta está entrando agora nos próximos meses. Então, tem essa pressão adicional. O relatório em si desse mês é um relatório baixista, mas ainda continuo dizendo que se a gente estende essa análise um pouco mais numa visão de ano comercial, 24, 25, é muito provável que a gente esteja próximo do que seja o suporte para as cotações, com todos esses fatores baixistas que estão pressionando o mercado mais no curto prazo, de médio e mais pensando em ano comercial. Eu acredito que a gente ainda não tem por que manter preços nos patamares que a gente tem neste momento. Mas a longo prazo, a gente deve ter alguma recuperação. No curto prazo, não tem como pensar num cenário que não seja de queda e ainda mais acompanhado pelo milho, como falei, acaba aumentando a disputa pelo trigo da ração e sobrando mais trigo disponível no mercado de moagem. Então, o mercado baixista, no curto prazo, não tem muito como pensar diferente disso. Excelente, Elcio. Agradeço muito aos meus colegas e o meu último recado aqui na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais. Aparece na tela as nossas redes sociais também. Esteja junto com a gente. Na descrição do vídeo também tem ali os próximos cursos e eventos de safras e mercado. Esteja junto conosco neles também. Só clicar e se inscrever. E então eu mando meu abraço para o Luiz e o meu abraço para o Elcio. Um bom final de semana para vocês, Luiz e Elcio, e um abraço, um bom final de semana a todos.